Olhando esse cenário de juros altos no Brasil, desculpa, o que você pensa para os melhores investimentos que nós temos hoje, olhando o cenário brasileiro? Tá, vamos falar dos investimentos de uma maneira mais, digamos assim, segmentada. No momento que a gente tem a nossa taxa de juros subindo, e entendam, neste momento ela precisa ficar alta, ela está alta, mas a gente não tem como baixá-la, infelizmente, não temos como forçar ela para baixo. Ela só pode ser recuada no momento em que nós observarmos realmente uma resolução da questão do déficit fiscal, que não está acontecendo por enquanto. Então essa taxa de juros precisa ficar nesses níveis. O problema de uma taxa de juros nesse nível é que a economia não consegue andar. Não consegue gerar empregos, não consegue andar de uma maneira mais azeitada. Para piorar a situação, a gente tem uma quantidade forte de impostos acontecendo sobre os empresários, sobre os cidadãos. Isso também diminui a quantidade e a possibilidade de uma economia andar mais pujante. Isso faz com que o resultado das empresas caia. O lucro líquido das empresas cai. Se o lucro líquido das empresas cai, então automaticamente o resultado das empresas também fica pior. A Bolsa de Valores é depreciada com isso. Então, aqui no Brasil, elevação de taxa de juros significa piores resultados para as empresas e automaticamente pressão de venda dentro da Bolsa brasileira. Ponto, nova linha. Na questão do dólar, nós temos uma pressão de venda no dólar quando acontece uma elevação da taxa de juros. Por que isso? Porque hoje a gente teve taxa de juros subindo no Brasil e taxa de juros caindo nos Estados Unidos. Então a gente teve um aumento da diferença entre a taxa de juros dos Estados Unidos e a taxa de juros Brasil. E isso propicia aquilo que a gente chama de carry trade. O que é um carry trade? Imagina que o André aqui ele é um investidor do exterior e ele tem 100 milhões de dólares. Tô sendo feliz contigo, né? Porra. Então ele tem 100 milhões de dólares. Nem aqui mais. Então o Andrezão tá com 100 milhões de dólares lá fora e ele pensa, onde é que eu vou colocar o meu dinheiro que possa render? Se ele olha uma taxa de juros dos Estados Unidos pagando 3,5% e ele olha a taxa de juros do Brasil pagando 13,25%, o que ele pensa? Eu vou pegar esses meus 100 milhões de dólares, eu vou mandar para o Brasil, eu vou converter isso para real, eu compro a taxa de juros brasileira a 13,25% e eu faço o que se chama de proteção cambial. Então ele faz um contrato de compra do dólar futuro, mantendo a possibilidade de que se o dólar subir, ele não vai perder dinheiro com isso. E aí com isso ele consegue capturar a diferença da taxa de juros mais alta do Brasil em relação à taxa de juros mais baixa dos Estados Unidos e ele fica com esse dinheiro para ele, esse lucro fica para ele. E percebam, o carry trade, então, é o que mantém o dólar baixo. O que mantém o dólar baixo no Brasil é quando essa diferença entre a taxa de juros Brasil e Estados Unidos está alta. Quando ela diminui, automaticamente o dólar sobe violentamente. Acredito que todos que estão aqui em casa devem se lembrar quando o Paulo Guedes falou que a gente teria que se acostumar com o dólar lá na faixa de 6 e pouco, quando o dólar estava alto no governo anterior. Uhum. Por que ele disse isso e ele não soube explicar isso? Porque naquela época a taxa de juros do Brasil estava em 2,5%. Sim. E a taxa de juros dos Estados Unidos estava em 0%. Ou seja, a diferença era mínima. E o que acontece com uma diferença mínima entre as duas taxas? Imagina que a diferença entre a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira fosse pequena. O Andrezão, com seus 100 milhões de dólares, que está aqui no Brasil, o que ele vai fazer? Volta. Vale a pena ele deixar o dinheiro dele no Brasil com risco Brasil? Não, eu volto para casa. Volta para casa. E se ele for voltar para casa, o que ele faz? Ele vai comprar os dólares e mandar de volta para os Estados Unidos. E quando ele faz isso, pressiona o dólar para cima. Tá, mas e qual que é o problema do dólar subir? Eu não como dólar. A gente come dólar sim. Tá? Dólar mais alto significa inflação aqui no Brasil. Significa mais comida mais cara. Comida mais cara, combustível mais caro, transporte mais caro. Não precisa de dólar, tudo mas né? é mais caro. E qualidade de vida pior. E qualidade de vida pior. Então, no cenário de pressão, essa movimentação da taxa de juros hoje vai produzir provavelmente um alívio na pressão compradora do dólar e deve empurrar o dólar um pouco para baixo, o que é bastante positivo, diga-se passagem, para o Brasil nesse cenário. Tá? No aspecto de bolsa brasileira, o que as pessoas estão se perguntando hoje? Tem que comprar ou não tem que comprar? Não é essa pergunta que você deve estar ouvindo todos os dias?
Bom, galera, eu estava comentando um pouco antes da gente entrar aqui na nossa conversa, conversando com a Carol e com o André, que nós temos o quê? Nós temos um PL da Bolsa Brasileira muito baixo, um PL de 8,5, na média. Esse é um dos PLs mais baixos que já aconteceu na Bolsa Brasileira nos últimos 20 anos. Isso significaria, teoricamente, que a Bolsa estaria barata. Eu não gosto desse termo, barata, mas tudo bem. O PL da Bolsa Americana está em 35. É o PL mais alto da história da Bolsa Americana até hoje. Geralmente, quando chega no nível de PL tão alto, o retorno da Bolsa Americana nos anos seguintes costuma ser baixíssimo. O que é PL? Vamos traduzir isso, tá? Porque algumas pessoas podem não entender. PL, basicamente, tu pega o preço da ação daquele ativo, daquela empresa, e você verifica quanto que aquela empresa gerou de lucro líquido para cada ação que está no mercado. E aí você vai dividir o preço da ação pelo lucro líquido, por ação que foi feita pela empresa. Então, quando a gente tem uma empresa que produz muito lucro líquido, com um preço baixo, nós vamos ter um PL baixíssimo. Quando a gente tem uma empresa que produz pouquíssimo lucro, mas está com preço muito alto, nós vamos ter um PL gigantescamente alto. Então, quando a gente fala de PLs altos, a primeira impressão é que isso é ruim, porque um PL alto significa que o preço da ação está muito caro para a quantidade de lucro que aquela empresa produz por ação e, portanto, haveria uma queda dos preços. Certo? E quando a gente pensa num Brasil com uma média de PL de 8,3, que é um PL relativamente baixo, nós poderíamos pensar, bom, então é a hora de comprar Brasil. Não dá para ser tão, digamos assim, otimista assim. Por quê? Porque medo fiscal aí também, né? É porque o PL trabalha com duas... Primeiro, o preço é o preço corrente, mas o lucro foi o lucro do último trimestre. Sim. O que significa que quando tu tem um PL baixo, por exemplo, um PL de 8,5, o que vai acontecer no próximo trimestre se o lucro cair? Se o lucro cair mais ainda, o PL dá uma disparada para cima e isso não significa que o preço da ação subiu. Exatamente. Mas que a empresa começou a render cada vez menos e daí automaticamente o PL sobe. Sim. Então, se nós estamos esperando que o lucro das empresas brasileiras caia nos próximos trimestres, não adianta tu ter um PL baixo. O PL pode subir. O PL pode subir. Sem que os preços subam. E mesmo o PL alto nos Estados Unidos, a gente pode entender que o lucro das empresas suba. Suba, exato. E que o PL venha para baixo. Exato. Então, se tu pensar o seguinte, tá, o PL das empresas americanas estão caras, estão em 30. Tá, tudo bem, mas olha só, se daqui a pouco tu entra com um processo de inteligência artificial, se daqui a pouco tu entra com um processo de robotização e tu consegue fazer com que o lucro das empresas americanas dê uma explodida, e se daqui a pouco o Trump vem com um projeto de desoneração de impostos das empresas americanas, o lucro vai subir. Que ele fez no primeiro governo dele, o lucro sobe e o PL cai. E o PL cai. E provavelmente é isso que a gente está observando no mercado americano no ano de 2025. Um processo de desoneração de impostos das empresas americanas. Isso tende a aumentar o resultado das empresas. A produtividade da empresa americana vai crescer no ano de 2025, porque ele vai estar favorecendo a eficiência das empresas. E aí o PL vai dar uma reduzida, não porque os preços caíram, mas porque o lucro das ações subiram. Aqui no Brasil, eu só espero que o Brasil faça algum tipo de fundo de prazo mais longo quando a perspectiva do cenário econômico brasileiro modificar-se. Então a gente teria que passar a ter o quê? Primeiro, cortar gastos públicos. Segundo, nós precisaríamos sim passar por um processo de apertão do nosso cinto. Nós teríamos política fiscal adequada, reduzir os impostos. No momento que a gente reduz os impostos, as empresas começam a melhorar seus lucros. A gente poderia trazer mais negociação para cá, melhorar a questão de legislação trabalhista. Nós continuamos sendo o país do planeta que 97% dos processos trabalhistas acontecem no Brasil, do mundo. Então tu imagina, 97% de todos os processos trabalhistas do mundo acontecem no Brasil. Cara, puxando para investimento, se a gente fosse falar a Bolsa Brasileira nesse momento, então você acha que nesse momento o investidor deve olhar mais para investir lá fora, mesmo com o dólar nesse valor, e segurar os investimentos aqui no Brasil?
É isso? Resumidamente, Carol, eu te diria o seguinte: o que a pessoa pode fazer? Renda variável, mercado estrangeiro. Renda fixa, Brasil. Então, o dinheiro que fica na renda fixa, ele pode deixar aqui no Brasil tranquilamente. Porque aqui realmente tá é a dando melhor taxa de juros do mundo. Entendam, meus amigos, qual é o maior produto de exportação do Brasil? O pessoal vai dizer que é carne, alguns dizem que é milho, outros vão dizer que é café. Não. O maior produto de exportação do Brasil é taxa de juros. A gente exporta para o mundo taxa de juros. E a partir disso, entendendo isso, nós somos o paraíso na Terra para investir em taxa de juros. O cara pega um empréstimo nos Estados Unidos a 4% ao ano e traz pra cá e investe a 15%. Não, É loucura isso. ele pega um empréstimo no Japão, Sim. com taxa de juros negativa, Negativa Exato. e falou, opa. e traz para cá. Então, assim, cara, isso que a gente exporta. Bom, então, assim, tá pensando em investir em renda variável? Renda variável é ações Estados Unidos. Por que isso? E não precisa ser investido direto lá, o cara pode operar por BDR aqui. A gente tem várias ações de empresas americanas que Pode ser podem por ser ETF operadas lá na B3 também. ou ETF, né? Mas o cara pode trabalhar aqui, basicamente, o conceito de BDR, se ele não tem conta lá fora. Então ele compra aqui, através da B3, BDRs. Pode pegar uma APL 34, que é a BDR da Apple. A gente tem Microsoft 34. A gente tem as BDRs, que são recibos de ações americanas que são negociadas na Bolsa Brasileira. Sim. Então, se o cara não tem conta lá fora, e provavelmente muitos amigos aqui não têm conta lá fora, o cara pode operar na conta aqui do Brasil dele, certo? Através da XP, através da Liberta, eventualmente, e vai fazer a compra das suas BDRs ali. Bom, se ele tem conta lá fora, opera lá fora. Diretamente. Pode ser ETF, pode ser os REITs. Sim. E hoje tá fácil E- também Sim. abrir, né? Hoje tá bem fácil. Hoje tá muito fácil. Sim. Tem várias empresas hoje com atendimento 100% em português. Exato. É exato. muito simples. Antigamente era bem burocrático. Hoje em dia tá muito fácil. Não tem desculpa para não investir lá fora e deixar o patrimônio da sua família dolarizado com uma boa proteção, né? Cara, realmente não tem. Até porque, assim, hoje, tu pega o aplicativo ali da XP na Liberta, cara, em 3 minutos tu abre uma conta tua lá fora, no exterior, uma corretora lá fora, tu manda o teu dinheiro direto pra lá, em 5 minutos tu tá com o teu dinheiro dolarizado. Sim. Sim, exato. E tem uma grande vantagem em termos de segurança Linda, nisso, né, o né? seu O patrimônio. dinheiro que tá lá fora não é um dinheiro confiscável. Exatamente. Porque é um risco que muitas pessoas percebem. Pô, daqui a pouco eu sou processado por uma causa trabalhista, o juiz vai lá, aperta um botão e bloqueia todas as minhas contas. No Brasil. Exatamente. Sim. As lá de fora estão tranquilas. Então, nesse cenário, eu entendo que sim, eu entendo que há uma necessidade da pessoa globalizar os seus investimentos. Eu acho que é um grande equívoco das pessoas terem investimentos apenas no Brasil.